Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do ESD, né? Meu nome é Neide, eu sou monitora e facilitadora no Centro Espírita Fraternidade Espírita Candeia de Maria e hoje nós vamos entrar no módulo 17, que é Esperanças e Consolações. E o objetivo geral deste módulo é possibilitar o entendimento do significado de esperanças e consolações, seguindo o Espiritismo. Na verdade, este módulo tem apenas 2 aulas, que serão as 2 últimas aulas. Hoje é a penúltima e a próxima aula daí será a última aula deste tomo. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre penas e gozos terrestres. E ali no roteiro 1, o objetivo dessa aula é explicar o que é felicidade e infelicidade terrestre, segundo o Espiritismo, e refletir a respeito das consequências dos atos humanos. Então, ali no subsídio, seguindo a apostila, nós vamos, no primeiro parágrafo, a gente vai ter ali uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem, ela está lá no capítulo 5, que tem como título A Felicidade Não É Deste Mundo. E eu fiz questão de colocar aqui este título, porque nos fala assim, ó, a felicidade não é deste mundo. Então, de que mundo é a felicidade? E tem outros mundos que a gente pode ser feliz, então, né? Ficou bem, a gente vai ver isso então no decorrer aqui da aula. Então, acompanhando ali na apostila, nos subsídios, vamos a esta passagem do Evangelho, que nos diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Veja bem, então nós não temos uma felicidade plena aqui na terra, né? Já a primeira linha aqui já nos fala que a felicidade não é plena aqui neste planeta Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que não são prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração. Única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular, o homem, como de intento, cria para si tormentos que está em suas mãos evitar. Veja bem, né? Aqui então já falou que a felicidade plena não é deste mundo, né? E que a felicidade aqui fala, né? Ó, que é em vez de procurar a paz do coração, né? Procurar nos bens materiais, procurar na paz do coração. Então, o Evangelho já vem nos falando que a felicidade, ela é interna, ela é do nosso coração, ela é da paz do nosso coração. E a gente teve aí esse módulo, né, este tomo, aliás, todo falando sobre as leis naturais, né, que são as leis divinas. E daí nos falou também que quando que nós nos tornamos infelizes? Lembra? Quando que nós nos tornamos infelizes? Quando nós nos afastamos das leis divinas, né? Então, assim, ó, a gente tem aqui todas as diretrizes, né? Tudo o que, tudo prontinho aqui, o que pode nos tornar felizes, homens felizes. Né? Então, já nos falou aqui que a felicidade, ela não é de bens materiais, né? A felicidade, ela é interna, ela é da paz do nosso espírito, da paz do nosso coração, né? E daí que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja e que não possui, que não procura parecer mais do que é. Aí um item bastante importante também, né? A inveja, aqui já vem falando da inveja. É que a gente, quando não consegue ser feliz
com a felicidade do outro, né? Ou seja, que a gente inveja a felicidade do outro, a gente traz tormentos para o nosso espírito, né? E a gente desejando a infelicidade do outro ou desejando as coisas dos outros, aquilo que nós não temos condições de termos, aquilo cria uma certa infelicidade, uma insatisfação. E a gente não consegue, né, administrar esse sentimento e ele acaba superando o sentimento da felicidade, que é a inveja, né? E daí fala que, então, dando continuidade ali, é calmo porque não cria para si necessidade quiméricas e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Aqui vem falando, né, do homem, de nós homens, né, que é a calmaria do nosso coração, né, a paz que nós buscamos. Então, a felicidade não está nas coisas deste mundo, nas coisas materiais. Hoje mesmo, no estudo do Evangelho, que a gente tem um estudo do Evangelho com uma equipe, houve um relato de alguém que diz que quanto mais bem ela adquire, mais infeliz ela se torna. Então, é um exemplo para a gente, né, que realmente os bens materiais, eles não trazem felicidade. É claro, a gente não é hipócrita de não admitir que nós precisamos, como diz o Evangelho, nós precisamos do que é necessário para viver. Tudo que é supérfluo, lembra da aula lá do supérfluo? Tudo que é supérfluo, tudo que já não é necessário, ele nos prejudica, já nos escraviza. Então é óbvio que nós precisamos do necessário para viver com dignidade, né? Mas o que nos sobrou e o que a gente tenta adquirir por desejo, por ambição, é isso que nos torna, é isso que nos faz mal, isso que nos torna seres infelizes, né? E seguindo mais adiante ali, nós vamos daí, aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta a espiritualidade, ele faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí veja bem que a espiritualidade, os espíritos superiores respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, né, a espiritualidade respondeu não. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui no planeta Terra, né, gente? Vamos lembrando disso. Então, e esse planeta é o planeta escola, é o planeta de provas e expiações. Então, enquanto estivermos aqui, nós não teremos a felicidade plena, mas nós teremos sim momentos felizes. Vamos ver adiante isso. Mas a espiritualidade ali, né, depois desse não ali tão incisivo, a espiritualidade continua assim: dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Não gozaremos da felicidade plena, mas poderemos ser felizes sim, né? O quanto nos é possível aqui neste plano, no planeta Terra. Então, assim, teremos sim as nossas provas para passarmos, teremos as expiações, e nem sempre, ou quase sempre, né, são doloridas essas expiações e provas. Então, a gente vai ter esses momentos infelizes, né? Mas aí vem a espiritualidade, né, nos socorrendo ali, respondendo a pergunta do Kardec, que porém depende da suavização dos seus males. Quanto menos mal a gente fizer, né, quanto mais no bem a gente agir, mais possibilidade da felicidade, né? O que me torna feliz? O que me faz feliz, né? O que me torna feliz? Quais as minhas atitudes? Desde que eu não esteja prejudicando ninguém, né? Desde que eu não esteja ferindo ninguém, as coisas que me trazem felicidade, as coisas de Deus,
Então, esta felicidade, ela é deste mundo, esta felicidade, né? Esta felicidade que nos remete a Deus. E depois, logo em seguida, Kardec também faz na questão 921 ali do Livro dos Espíritos, ele já faz uma segunda pergunta ali relacionada também à felicidade relativa, né? Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Veja bem, né? Quando a humanidade estiver transformada. Mas aí Kardec, né, esperto, ele pergunta assim, ó, e enquanto isso, se não verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Tá, então se nesse mundo a gente tem provas e expiações e a felicidade não é deste mundo, e a gente vai, como somos um planeta, né, um mundo de provas e expiações partindo para a regeneração, enquanto isso, nós chegaremos sim, o planeta Terra vai chegar sim a ser um planeta de felicidade, né? Um mundo de felicidade. Aí Kardec pergunta, mas nesse caminho aqui, né? Entre essa transformação de prova e expiação para a regeneração, nós não podemos aí ser felizes, ter felicidade? Aí vamos ver o que a espiritualidade ali responde. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto o que compete à sua existência grosseira. Então, gente, lembra lá da lei de ação e reação? Né? Então, aqui cabe bem a lei de ação e reação, que a espiritualidade nos diz, né? Que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Na verdade, a gente é que faz, né? A gente é que faz esses momentos infelizes. A gente é que traz pra gente a maioria das infelicidades que nós temos. Nem tudo o que a gente aqui passa, o que a gente aqui vive é prova, é expiação. Tem muitas coisas que o nosso livre-arbítrio nos leva a fazer, né? Então, aqui vai entrar a lei de ação e reação. O que eu estou fazendo? Né? Quais são as minhas atitudes? Dentro de que preceitos eu vivo? Então, tudo que eu fizer vai ter um resultado. Se eu fizer alguma coisa boa, obviamente, o resultado vai ser bom, né? Então, eu vou ter um retorno à felicidade. Agora, se eu fizer alguma coisa que não for boa, então, obviamente, eu não vou me sentir bem com isso. Porque lá no nosso íntimo, lá estão as leis naturais, né? A gente já sabe disso, onde estão as leis naturais? Na nossa consciência. Então, nós sabemos o que nós estamos fazendo de certo ou de errado. Mesmo que muitas vezes aqui a gente queira se camuflar, não, mas isso não vai prejudicar ninguém, isso não vai, né? Mas a gente sabe. E daí, esse momento que a gente sente, esse sentimento que nós temos, de estar fazendo errado, porque nós conhecemos o certo, ele nos torna infeliz, né? Ainda tem o comentário ali no Livro dos Espíritos, né? Aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro, não vê nada na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Bacana isso, né? Se a gente tiver a consciência, né? Se nós despertarmos em nós a consciência de que aqui é uma vida passageira, né? E ela é tão breve, aprendemos isso, né? Então a gente pode comparar uma hospedaria que não é aconchegante, né? Que não é tão acolhedora assim. Então, mas a gente sabe que logo a gente vai embora, amanhecer o dia a gente vai embora. E facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, é uma breve viagem. E como que nós preparamos essa viagem? Né? Estes dias eu fiz uma explanação, até tá aí no nosso canal, né? Que nos fala o que nós estamos colocando aí na nossa bagagem, né?
O que que nós vamos levar desta viagem? Como que nós estamos preparando a nossa mala, a nossa bagagem? O que que nós estamos colocando dentro, né? Então eu falei algumas coisas ali, até se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bastante interessante. Então, o que que nós carregamos? A nossa viagem, ela é muito breve. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta no verdadeiro mundo. E o que nós levaremos de volta, né, para esse verdadeiro mundo? Então, é legal a gente refletir sobre isso. Então, vamos dando continuidade ali na apostila. E lá no terceiro, quarto parágrafo, nos fala assim, ó. Devemos lembrar que a nossa precária evolução espiritual representa sério obstáculo à correta utilização do livre-arbítrio, de forma que as nossas escolhas nem sempre são as mais acertadas. Então, é o que eu falei ali atrás, o livre-arbítrio. Nem sempre nós escolhemos o que é certo, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Somos responsáveis, sim, pelo que nós sentimos e pelo que nós fizemos as pessoas que convivem conosco sentirem. A gente tem muita a tendência de sempre atribuir aos outros a nossa infelicidade, né? Mas vamos dar uma paradinha, vamos analisarmos aí, vamos ver o que nós estamos fazendo e ver onde surge a nossa infelicidade. E depois, mais adiante, na apostila também nos diz o seguinte: ensina-nos a doutrina espírita de que, ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. O valor que nós damos para as coisas, né? Então, o que faz a nossa infelicidade? A vaidade, a ambição e a cobiça. A gente já refletiu bastante em aulas anteriores sobre isso, né? Mas, mais uma vez aparece aqui. Então, vamos refletir, né? Sobre o que a vaidade, né? E a cobiça e a ambição pode nos trazer. Tudo que é em demasia, tudo que é em exagero, ela é doentia, né? Então, por isso ali as aulas anteriores vêm falando do autoconhecimento. O que realmente eu preciso, né? Para eu saber o que realmente eu preciso me conhecer, né? E o que realmente é necessário, o que é supérfluo para mim, eu preciso me conhecer. E depois, né, eu me conhecendo, eu consigo avaliar aqui e buscar essa felicidade. A felicidade relativa a este mundo, né? E depois também, mais adiante ali na apostila, vem mais uma passagem que é do capítulo 5, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala o seguinte: compreendendo que somos os próprios artífices do destino, passamos a ser mais cuidadosos com os nossos desejos e com as nossas escolhas. Pelo Espiritismo, dilatamos a visão a respeito das penas e gozos terrestres, percebendo que de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distingui-las. Uma tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco
de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo o gênero. A gente sabe, né, que os sentimentos, eles acabam se tornando em doenças físicas. Então, quantos males físicos a gente pode, né, evitar? E quantos pais infelizes com os seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Aí vem a responsabilidade de nós pais com relação aos filhos, né? Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. E depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. É bem verdade isso, né? Muitas vezes, nós pais, não damos limites, não direcionamos, né, os nossos filhos, e mais tarde quem vai sofrer as consequências disso somos nós mesmos. A ingratidão dos nossos filhos, por quê? Porque eles não aprenderam a amar, né? Nós não ensinamos a amar. Nós não ensinamos a amar um Criador. Então isso tudo, a gente mais tarde não vai poder de forma alguma reclamar, né? Por que meu filho faz isso comigo? Por que agora me despreza? O que será que eu fiz para ser maltratado? Então vamos dar uma analisada e ver, né? Tudo é consequência das nossas ações, quase tudo, né? Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Que triste que é, né, quando a gente chega a essa consciência, né, lá na frente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e aí a gente percebe que foi falha da gente, né? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Desculpa. Então, quanto mais o homem melhorar moralmente, ele mais vai se elevar para as coisas divinas. E a gente deve crescer moralmente e intelectualmente. Vamos em busca do conhecimento, mas não podemos deixar de crescer moralmente. E também esclarece o espírito François Nicolas Madeleine, que também do Evangelho segundo o Espiritismo: nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E digo mais ainda, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, por quanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então não é na classe social, não é no poder, não é na idade, nem na juventude, nem que está a felicidade.
A felicidade, ela está na paz do nosso coração, né? E mais lá embaixo, seguindo a apostila, ainda não nos fala, né, com relação lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, consequentemente, se a morada terrena são peculiar as provas e a expiação, forçoso é se admita que augures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a sua plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Lembra lá no início, eu fiz questão de falar sobre o título dessa passagem do Evangelho, que a felicidade não é deste mundo? Então, se não é deste mundo, tem outros mundos. E tem outros mundos sim, a gente já estudou sobre isso, somos cientes disso, né? E mundos onde existe a felicidade plena. E nós estamos a caminho, né? Ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, e estamos aqui, então, nos acertando, né? E acertando as nossas dívidas, acertando aí as nossas diferenças e caminhando para esse mundo que é um mundo ditoso, né? Um mundo de felicidade plena. Existem vários mundos e nós estamos a caminho dele. Então, queridos, onde nós estamos buscando a nossa felicidade? Eu pergunto mais uma vez isso. Onde nós estamos buscando? Se estivermos buscando nas coisas de Deus, ótimo, continuemos aí, porque esse é o caminho certo, tá? Agora, se nós estivermos buscando aqui nas coisas da terra, nas coisas deste mundo, aí sinto muito em informá-los que não encontraremos a felicidade. A gente vai ter nossos momentos felizes, sim, né? Mas essa felicidade plena nas coisas, nos bens materiais, nas coisas deste mundo, não. Mas aí alguém me perguntou assim, tá, e aí Deus nos criou para serem felizes? Não, né? Para sermos felizes. E como a gente viu aqui, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Nós não temos a felicidade plena aqui neste planeta, né? Mas nós vamos ter sim momentos felizes. E eu também, estudando e vendo sobre esta aula, eu compreendi que nós somos seres felizes com momentos de tristezas. Nós temos momentos tristes, mas se a nossa essência verdadeira for espiritualizada e for baseada no nosso Mestre Jesus e em Deus, nós somos seres felizes, que teremos sim momentos tristes, né? E esses momentos tristes, eles serão, a maioria das vezes, consequências do que nós fizemos, né? Ou do que nós acreditamos que é a felicidade. A gente aprende, então, nesta aula, que a felicidade, ela é das coisas de Deus, das coisas divinas, né? Mas que em alguns momentos nós também podemos ser felizes com as coisas da terra. Podemos ficar felizes, sim, com algum bem que a gente adquiriu, com alguma coisa, algum relacionamento, alguém que a gente gosta do nosso lado. Podemos estar felizes com isso, sim, né? O que nós não devemos é colocar a nossa felicidade nas mãos de outras pessoas e muito menos culpar, né? Muitas vezes acaba nos acontecendo, culpar Deus pela nossa infelicidade. E sempre lembrando que estes momentos que nós temos aqui, tristes, que são os momentos das nossas provas, das nossas expiações, são momentos que nós estamos acertando, que nós estamos corrigindo. Se nós estamos acertando e nos corrigindo, isto vai reverter em felicidade, né?
Tudo aquilo que a gente acerta, que a gente corrige, embora seja com dor, mas ela vai nos trazer felicidade. Então, mesmo que essas coisas que momentaneamente nos fazem infeliz, que nos causam dores, que são acertos que a gente está tendo aqui, ela futuramente, isso vai reverter em felicidade. Então, se a gente conseguir compreender e viver desta forma e entendendo que nós estamos aqui de passagem e acertando as nossas diferenças, colocando em dia as nossas dívidas, a gente vai conseguir ser feliz, sim, mesmo com esses momentos tristes, com esses momentos difíceis. Né? Quando a gente adquire alguma coisa e que a gente tem dificuldade de pagá-las, a gente, cada vez que a gente paga um pouquinho, a gente fica um pouquinho mais feliz, né? Então, cada encarnação que a gente tem, que a gente acerta lá uma dívida nossa, a gente um pouquinho mais feliz a gente fica. E a gente volta mais uma vez um pouco mais feliz, né? Então, vamos refletir sobre isso. A felicidade não é deste mundo, das coisas materiais, de colocar toda a essência da nossa vida nas coisas deste mundo. Mas a felicidade, mas devemos ser, sim, felizes aqui. E devemos fazer, sim, pessoas felizes aqui. E tornar o ambiente que nós vivemos feliz. Podemos ser felizes com certeza, né? E a cada momento, a cada crescimento, a cada entendimento, é um passo mais que nós damos para esta felicidade plena. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós espíritas, principalmente a gente aqui, que está tendo essa oportunidade de aprendermos aqui nesse grupo, todos juntos, né? Sobre a doutrina espírita, sobre tudo que é, o que faz um homem de bem, né? Que a gente viu na aula anterior. E não vamos deixar passar essa grande oportunidade que a gente está tendo, deste conhecimento, como nos falou aqui, né? Que vamos crescer intelectualmente e moralmente. Então vamos aproveitar, não vamos deixar aí passar essa grande oportunidade que a gente está tendo, deste conhecimento, de tudo que o Cristo nos falou, tem deixado para nós o grande legado, e a gente tem a oportunidade de estar aqui, né? Olha quantas pessoas gostariam de repente de estar aqui junto com nós agora e ter essa oportunidade de estar falando sobre o que o Mestre Jesus nos deixou de mensagem. Para muitas pessoas com dificuldade de entender, né? Então, e a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui todo mundo junto aprendendo, né? E sempre lembrando que na doutrina espírita não há professores, somos todos aprendizes, né? Então, estamos todos aqui juntos, nós monitores, Edson, Diego, Adri, eu, estamos todos aqui aprendendo juntos, né? Aprendendo a ser felizes todos juntos, nos amparando um ao outro, nos orientando, nos dando uma dica. E se fizermos assim, e se for dessa forma, né? Como ali agora, no bate-papo, a gente vai conversar sobre isso, com certeza, todos vamos ter opiniões, isso nos faz feliz. E eu achei muito interessante na aula anterior, que já que essa aula aqui fala bastante, né, que a felicidade não está nos bens materiais, eu achei bastante interessante que todos, quase foi unânime, né, que todos disseram lá, quando o Diego perguntou, né, para citar qual do que o tornaria um homem de bem, e a maioria falou que ninguém, né, se prende aos bens materiais. Então, quando eu estava ouvindo lá, eu fiquei assim, bem interessante. Pensei, a próxima aula, então, todo mundo já vai estar preparado, já está sabendo que, né, que bacana, então, ó, saber que todos vocês aqui, todos, né, já se desligaram desses bens materiais aí. Então, né, por isso que eu estou aí vendo um monte de carinha feliz, né, que todo mundo já está desprendido dos bens materiais. Mas lembrando, gente, não precisa se desprender totalmente, né, nós precisamos de muitas coisas materiais aqui também, né? Nesse mundo ainda. E que ainda nos faz feliz também. Né? É o excesso que nos prejudica. Certo? Então vamos agora ali no bate-papo. A gente vai conversar mais sobre essa tal felicidade.
ok? Até!